amigos, tudo em ordem? Nós estamos dando continuidade nessa série de vídeos sobre reprodução assistida e no momento estamos falando sobre a infertilidade masculina. Sabemos que até 40% dos casos de infertilidade são relacionados ao homem e hoje a gente quer falar sobre os antecedentes. Os antecedentes que essa pessoa pode ter tido na sua vida que acabou levando a dificuldade de engravidar. Muitas vezes o casal nos procura e a mulher já fez uma série de exames e o homem ainda não fez o seu espermograma. Não é correto muitas vezes os colegas deixarem que o homem seja postergado a sua investigação enquanto a mulher se vira do avesso aí para tentar saber o que está acontecendo. Nós temos que lembrar que o desejo de engravidar é de ambos e que, portanto, tem que haver uma cumplicidade nessa situação. Quando a gente conversa com o casal e descobre muitas vezes uma alteração nos exames do homem, nós temos que nos ater às possibilidades de vida que esse cara, que esse marido tenha tido no seu dia a dia, no seu passado e que possa ter influenciado na sua incapacidade agora de gerar filhos. Existe uma série de situações que ele possa ter vivido. Nós vamos falar sobre algumas aqui. A cachumba. A cachumba é uma doença que afeta as glândulas parótidas, causa a parotidite. E como os testículos têm uma característica celular glandular muito parecida com a da parótida, muitas vezes há a infecção também dos testículos durante a infecção da parotidite, da cachumba, que é conhecida aí, as pessoas conhecem como que a cachumba desceu. Sim, ela pode infeccionar a região dos testículos, causando, ainda mais na primeira infância, porque é uma doença extremamente comum nessa época, causando depois a infertilidade do homem. Então é importante saber se ele já teve cachumba para poder se avaliar melhor esse caso. Outra situação é o diabetes. O que é interessante é que muitas vezes nós temos um espermograma normal na pessoa diabética, no homem diabético, e mesmo sendo normal esse espermograma, ele acaba não conseguindo gerar filhos. Muitas situações nós descobrimos até na fertilização in vitro, porque os embriões não ficam de boa qualidade. Por quê? Porque o diabetes muitas vezes não interfere na avaliação inicial, no espermograma em si, na quantidade, no movimento dos espermatozoides, mas interfere na sua característica molecular. Aumenta a fragmentação, a quebra do DNA, das características genéticas moleculares desse espermatozoide. Por isso que é importante a gente saber se o cara é diabético ou não, e que mesmo com o espermograma normal, nós temos que pedir o exame de fragmentação do DNA para saber se tem alguma coisa que a gente possa fazer para dar uma melhorada nesse sêmen desse parceiro aí. A criptorquidia é quando os testículos não descem para o saco escrotal. Isso é na primeira infância, tem que ser tratado nesse momento, porque pode causar infertilidade, já que o aumento da temperatura, a temperatura do corpo, dentro do corpo, não é adequada para os testículos ficarem e os espermas acabam não se desenvolvendo adequadamente. A torção dos testículos, quando você tem uma insuficiência vascular naquela região, porque eles são, ao ter os testículos torcidos, você tem que operar rapidamente, é uma situação de urgência, até no máximo 12 horas aí, a dor é aguda, então esses jovens, essas crianças, esses adolescentes têm que ser operados, porque a falta de sangue e oxigênio nas células do testículo que produzem os espermas deverão causar aí uma insuficiência, uma infertilidade por distúrbio de produção dos espermatozoides. Nós temos a ejaculação retrógrada, é uma doença onde o esperma, ao invés de sair pela uretra para atingir o fundo vaginal e depois caminhar ali para os óvulos, ele acaba
indo no caminho contrário e seguindo para a bexiga. Muitas vezes nessas situações nós temos que alcalinizar a bexiga, né? O que? Deixar a bexiga, tirar a acidez da bexiga e capturar os testículos dentro da bexiga, os espermas dentro da bexiga, né? Os espermatozoides, para que eles possam ser utilizados na fertilização in vitro. Outra situação muito comum e cada vez mais comum hoje em dia é a paraplegia, né? Com um número enorme de acidentes automobilísticos, principalmente, cada vez temos situações de jovens, porque a faixa etária onde ocorre o maior número de acidentes é de jovens, cada vez mais jovens, que se veem na situação frustrante de não poder engravidar suas parceiras porque estão paraplégicos. Muitas vezes a disfunção erétil pode ser tratada com medicamentos, próteses penianas, e a função ejaculatória através do estímulo elétrico por aparelhos que você coloca intrarretais, né, no reto, que estimulam diretamente a próstata para se retirar. E tem também a estimulação vibratória peniana, que pode levar à ejaculação para que a gente possa ter o esperma, e daí através de uma técnica de reprodução assistida, que pode ser inseminação ou até fertilização in vitro, levar a felicidade de uma criança, de uma gravidez para esse casal. E aí muitas doenças reumáticas, né, artrite reumatoide, lúpus, espondilite anquilosante, podem interferir na infertilidade desse indivíduo, porque são doenças causadas por autoanticorpos. São aqueles anticorpos que destroem, atacam os próprios tecidos do organismo daquele cidadão e pode atacar então o tecido do seu testículo, produzindo uma dificuldade de engravidar através da dificuldade da produção dos espermatozoides. É isso aí, pessoal. Não esqueçam de curtir a nossa página. Se você está achando legal ouvir essas dicas e essas orientações sobre reprodução assistida, e vamos continuar no próximo vídeo falando ainda sobre a infertilidade masculina. Até lá, pessoal!